esse é o Debatucadas, um podcast que tem como objetivo compartilhar com a comunidade do Instituto Federal Campus Hortolândia e um público mais amplo as histórias e narrativas de vida de mulheres percussionistas ou envolvidas no mundo da música, e principalmente vinculadas a tradições afro-brasileiras e afrodiaspóricas. Mulheres que atuam na música profissionalmente ou não, de modo independente ou participando de grupos e coletivos que herdaram da família uma tradição ou regressaram nela por outras vias, e cujas trajetórias são atravessadas de diferentes formas por questões de gênero, sexualidade, raça, classe social e religiosidade. Eu sou a Gabriela Boschini. E eu sou a Matheus Pinheiro. O podcast é uma ação do projeto A Mulher Musicista nas Tradições Afrodiaspóricas. O projeto foi aprovado no edital 342 de 2021 e é um edital conjunto do NUX, que é o Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade, e do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do IFSP. O projeto é coordenado pelo professor Henrique Nakamoto e conta com apoio e parceria do projeto AfroIF, coordenado por Carol Jango, diretora do Instituto Federal Campus Hortolândia e membra do NEAB. Para esse primeiro episódio do Debatucadas, a gente convidou a percussionista e professora de música Suca Torilho. A Suca mora na cidade de Campinas e é bastante envolvida com as culturas musicais afrodiaspóricas. Ela já atua em diversos projetos musicais e recentemente o coletivo de música AfroIF, que é a outra ação do nosso projeto, teve o privilégio imenso de contar com a participação dela na gravação da música Corre e Olha o Céu, do sambista e compositor Cartola. Suca, agradecemos muito pela sua participação na gravação da música e agora na gravação do nosso primeiro episódio do Debatucadas. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês essa noite. Nós também gostaríamos de agradecer a todos, todas e todes, debatuqueiros, debatuqueiras e debatuqueiros que nos ouvem. Agora, para começar, Suca, você pode contar pra gente qual é a sua história e a sua trajetória na música? Sim, bom, então boa noite, pessoal, né? Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, eu vou completar agora 35 anos, né? E o ano que vem faz 10 anos que eu me profissionalizei na música, né? 10 anos aí de caminhada. Mas eu comecei a gostar mesmo de música porque a minha mãe e o meu pai sempre escutaram música em casa, né? E quando eu tinha uns 4 anos, assim, 4, 5 anos, a minha mãe trabalhava, ela tinha um bar, e esse bar era repleto de música, então eu escutava sempre, eu morava na frente do bar, e aí eu escutava vários estilos musicais, então eu gostava desde Legião Urbana, que foi o que me chamou, assim, para o violão, que foi meu primeiro instrumento, até tudo de samba que vocês possam imaginar, era um bar muito eclético, assim, de Janis Joplin a Martinho da Vila, sabe? Era muito, muito legal. E eu só tinha 4 anos, né? Então, isso ficou marcado, né, em mim. Eu fui tocar na fanfarra da escola, e aí, com 24 anos, mais ou menos, eu defini que o que eu queria para a minha vida era a música, né? Mas aí, a escolha de ser professora de música, que é a minha formação aqui na Unicamp, foi porque eu queria entender como que as pessoas aprendem música se eu tinha aprendido a tocar sozinha, né? O violão, no caso. Que interessante. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente aprende mesmo sem ter uma professora ou um professor? E como se dá esse processo, né, do ensino da música, porque na escola, às vezes, a gente tinha uma aula de coral, a própria fanfarra tinha um professor da fanfarra, e eu sempre gostei muito, né? Também participei de grupos de capoeira quando era criança, e o que mais me chamava a atenção, óbvio, a dança, todo o movimento, mas a música, sim, principalmente. Então, eu era uma das poucas meninas que tocava berimbau, por exemplo, atabaque, pandeiro, que eram os principais instrumentos da capoeira que eu fazia parte, né? Então, quando eu entrei na Unicamp, eu entrei como professora de música, né, para me formar como professora. Isso foi em 2012, aí eu me formei em 2016. Tive a sorte, desde 2012 mesmo, começar a atuar na escola, através do PIBID, que é um projeto de iniciação à docência, dando aula de música dentro das escolas, de algumas escolas estaduais aqui de Campinas.
E, ao mesmo tempo, eu fiz um caminho um pouco diferente do que normalmente se faz. Normalmente, a gente conhece os movimentos populares nos próprios movimentos, né? E musicais, no caso. E eu conheci eles dentro da Unicamp. Então, uma das ex-professoras da Unicamp, que é uma mulher percussionista também, levou lá para dentro, num encontro de educação musical, o maracatu, no grupo que ela foi uma das fundadoras, que é o Maracatucá, e eu me apaixonei por aquele batuque, aquele som, e aí, no primeiro ano de faculdade, eu falei, eu quero fazer isso daí na minha vida e ensinar as pessoas a fazer isso também, né? Que é tocar os instrumentos do maracatu. O primeiro que eu quis aprender foi a caixa, porque ele tocava, a caixa toca todas as notas musicais, né? Preenche todo o ritmo. Então, me lembrou muito de quando eu tocava na fanfarra, quando eu era criança. E aí, através desse movimento, eu pude buscar outros movimentos, né, da cultura popular brasileira. Bom, em 2016 eu me formei, e aí eu fui para a Argentina. Em 2014 eu já tive a oportunidade de ir para a Argentina fazer um intercâmbio numa universidade pública de lá também, através de um programa que se chama Humanas Sem Fronteiras, que na época do governo Dilma, ela disponibilizava essas bolsas, né, para a gente estudar fora, e depois que você estudasse fora, voltasse e compartilhasse todo o conhecimento, né, que a gente adquire fora do país, né. Então, eu pude aprender, eu fiz a carreira lá de 6 meses, eles chamam de carreira, mas é o semestre, né, de percussão popular. E aí eu pude aprender vários ritmos de toda a América Latina. Então, desde Cuba também, né, que já é a parte ali da América Central, mas é muito forte, né, o ritmo da salsa, do son cubano, bolero, para tocar as congas, né. Então, aprendi músicas e ritmos afro-argentinos, afro-peruanos, bolivianos e afro-brasileiros também. A faculdade de lá, a UNCUYO, que é a Universidade Nacional de Cuyo, em Mendoza, onde eu fiz esse semestre, né? Eles admiram muito as nossas manifestações populares, os ritmos brasileiros, então eles levaram isso de uma forma bem organizada para dentro da universidade. Então eu tive prova de berimbau, tive prova de pandeiro, tive prova de atabaque, que lá a gente utiliza as congas, né? Também aprendi ritmos afro-uruguaios, enfim, pude ter um panorama geral, assim, da nossa América Latina, chegando até a América Central, uma coisa que aqui no Brasil eu não tinha tido oportunidade, porque a universidade ainda privilegia os ritmos, vamos dizer assim, eruditos, né? E os ritmos populares ficam um pouco mais de lado. Bom, em 2016 eu me formei, me mudei para a Argentina, morei lá durante 2 anos, aí voltei para o Brasil no final de 2018, sempre trabalhando, tocando, como percussionista e dando aulas de música também, particulares, em centros culturais, em escolas, enfim. E aí voltei no final de 2018 aqui para o Brasil, para morar, e estou aqui até hoje e pretendo continuar em Campinas. Voltei para Campinas mesmo, porque gosto muito daqui também, e acredito que é um lugar muito legal para morar, para viver, para trabalhar, e aí estou por aí. Ai, que ótimo. E os seus pais, eles sempre te apoiaram, assim, quando na sua decisão de virar professora de música na Unicamp e tal? Então, olha, quando eu era criança, essa pergunta é muito boa, porque os pais, né, os meus pais conseguiram, sim, me apoiar no início. Quando eu era criança, assim, eles falaram, se você for bem na prova de matemática, tirar 10, eu tinha 8 anos, aí você vai ganhar um violão. Ai, Aí, que legal! Eu tirei 10 nessa prova, um dos poucos 10 em matemática. Não, mas brincadeiras à parte, foi bem assim mesmo, porque matemática era a que eu ia não tão bem assim, a que eu ia mais pior, e na verdade é incrível, né? Porque a música é pura matemática também, só que não só isso, né? Talvez a forma como me ensinaram matemática, não sei, fiquei um pouco traumatizada, mas a verdade é que sim, eles me apoiavam, me levavam para os ensaios da fanfarra quando eu era criança. Então, assim, enquanto criança, os pais apoiam porque sabem que a música ajuda a desenvolver várias potencialidades e habilidades, né? A concentração,
a sensibilidade, mas também a coletividade, se for uma música em grupo, né, no coletivo, a escuta, enfim, as linguagens, né, outras linguagens. O fato é que, quando adulta, meus pais tiveram um pouco de medo do que eu ia viver, porque quando você fala assim, eu vou ser percussionista, o meu pai e a minha mãe ficaram um pouco assustados, porque eles pensaram, nossa, minha filha vai tocar no semáforo, não vai ter trabalho. Então, teve aquele medo de eu não ter emprego. Mas como eu escolhi a faculdade de licenciatura em música, eles falaram, bom, professora, pelo menos, né, consegue ganhar o pão do dia a dia ali, o dinheiro que, né, não vai faltar. Bom, na verdade, tudo é difícil, né? Assim, tanto a carreira como artista, quanto a carreira como docente é difícil, mas depois que eles foram na minha formatura, em 2016, meu pai até brinca que ele se assustou, que ele não sabia que eu tocava tantos instrumentos assim. E aí eu fiquei super feliz, então, né, que eles puderam ver que ser artista, ser professora, né, ser percussionista era muito mais do que eles imaginavam, e ficaram mais tranquilos, porque desde sempre eu tive condições de atuar na minha área, né, e sou muito feliz por isso. Então, foi assim, eles perderam um pouco do medo depois, mas me apoiaram, sim. Ai, que bom, porque a gente geralmente passa por um. Não sei, às vezes é difícil os pais apoiarem, né? Um pouco de música. Os meus pais nunca foram assim tão me ligando à música, mas eu fico muito feliz, porque eles com certeza te ajudaram muito a ser essa pessoa que você é hoje, né? Essa mulher Sim. brilhante que você se tornou. Existe um certo receio, né? Que nem ela falou, quando ela decidiu seguir essa profissão. É compreensível que eles tenham tido esse certo receio, mas que bom que bom que deu tudo certo. Eles apoiaram. Sim, que bom que deu certo. Sim, gente, é verdade. Eu entendo eles, assim, sabe? Porque é muito difícil. Os pais, eles e as mães, né, têm um certo medo se a gente vai ser alguém na vida, eles falam assim, né? Ou se a gente vai passar algum aperto financeiro e tal. Mas eu acredito muito assim também, sabe? Você fazer o que você ama muito, né? Que você sente prazer também, não é só por obrigação. E usar um pouco de estratégia, eu acredito que dá para sobreviver, sim, em qualquer profissão, sabe? Mas tem que gostar, né? Porque é bastante, assim, a luta é grande, né? Mas de qual profissão não é? Todas as profissões têm as partes boas e ruins, né? Então, eu entendo eles também. Mas tive sorte, sim. Acho que foi sorte mesmo. Então, Suca, aproveitando que você falou um pouquinho, né, do início da sua carreira na música e da sua vida, né, na música, eu lembro que você falou sobre quando você era criança e as meninas geralmente não utilizavam os instrumentos, por exemplo, o berimbau que você citou, né? E aí a próxima pergunta é sobre o machismo. Eu queria saber se você acha que o machismo e a heteronormatividade são barreiras e obstáculos para as mulheres que estão no mundo da música, no mundo da música e das manifestações afrodiaspóricas. Se você puder explicar um pouquinho para a gente de que modo que essas questões permeiam a sua trajetória, seria muito bacana. Sim, legal, Gabriela. Pergunta muito interessante, porque realmente, né, o machismo ele é estrutural na nossa sociedade, então não seria diferente na profissão como percussionista ou como musicista. Inclusive, essa palavra, né, é uma palavra que eu não gosto muito de usar, porque musicista tem uma origem de uma música amadora, né? Então, por exemplo, quando você é um homem e você é um instrumentista, você pode falar que é músico. E quando você é mulher, você precisa falar que é músico também. Porque se você falar que é música, como você é música, né? Você é o gênero, ou seja, então existe já aí na linguagem, né? A questão do machismo na linguagem, né? Estrutural. Então, o homem seria o músico e a mulher é musicista, ou seja, relegando a mulher somente o nível de amadora da música. Não que ser amadora fosse, ou seja, algo ruim, não é. O fato é que seria muito bom que a mulher também pudesse falar, não, eu sou música, e isso não causasse nenhum constrangimento ou fosse aceito na norma da língua portuguesa, né? E o que acontece? Não está errado, tá? Não está errado. Ela é só um aspecto machista dentro da língua portuguesa.
Então, assim, quem comentou isso comigo, se eu não me engano, foi a Glória, essa professora que o Henrique conhece, que é percussionista também e tal. Mas se você joga no Google, por exemplo, eu acabei de jogar, está dizendo lá, autodidata em música, brasileirismo, Brasil e tal. E aí outro sinônimo está lá, música, que ou quem produz, executa obras musicais, profissional da música, músico, no final. Então, assim, tranquilos, mas só para vocês saberem que assim, não é legal, né? Que o homem seja músico e a mulher musicista. É isso, assim, é como se fosse, por exemplo, presidente e presidenta. Não, sabe, presidenta, a única que colocou presidenta, que quis ser chamada, foi a Dilma, né? Aqui no Brasil, porque foi a primeira, mas presidenta, antes dela, estava tudo presidente, e ela fez questão de falar, não, eu assino presidenta, porque eu acho que a gente vai mudando na linguagem também, sabe? Os machismos. Então, era justamente isso que eu ia falar, que, tipo assim, eu ia pedir desculpas, né? Na real, eu ia pedir desculpas por toda a palavra. E aí eu ia comentar que sobre essa questão de, tipo, estar na linguagem mesmo, o uso de algumas palavras que diminuem, né, a figura da mulher em algumas funções. Então, eu ia citar, porque a presidenta Dilma, foi uma mulher que, no caso, pediu para ser chamada de presidenta para se diferenciar do termo que é usado para os homens, né? Mas, no caso, tem vários outros casos que usam o termo diferente para diminuir, que não está fazendo a mesma coisa, tipo poetisa, musicista, tem vários. Sim. Enfim, eu ia pedir desculpa e, enfim. Não, mas eu acho que sim, Gabi, fica à vontade, fica tranquila. Não foi ofensivo e não é errado usar. É só uma visão crítica, né? Assim, para a linguagem, né? Que é legal. Não, mas é super importante comentar, né? Porque, por exemplo, nós três não sabíamos. Então já é um repertório a mais, né? Que a gente tem pra gente não errar de novo. É verdade. A questão da Unicamp caiu sobre essas palavras. Assim, era um texto de uma pessoa que eu não me lembro agora, mas eu vi essa questão quando eu estava estudando para a Unicamp. E aí o texto falava justamente sobre isso, e aí, tipo, pedia a questão que mais se adequava ao pensamento do autor do trecho, né? No caso, era sobre as palavras, mesmo não, tipo assim, não é o mesmo caso, né, quando você diferencia poeta de poetisa. Por exemplo, de presidente e presidenta. Mas a questão é que as palavras são usadas de forma que a diferenciação diminui a figura da mulher nessas funções. Então, era isso, mais ou menos o que falava. Aí, eu vou ler uma coisa aqui para vocês. Eu achei num lugar que talvez ajude. É uma professora de português, revisora e lexicógrafa do Rio de Janeiro. Ela fala assim, ó, o feminino de músico não é musicista. Esta palavra se refere a um estudioso ou profissional da música, sendo um substantivo comum de dois gêneros, pode ser utilizado no feminino ou no masculino, né? O musicista, a musicista. Na verdade, o musicista é um grande apreciador da música, não sei o quê. A palavra músico tem sua origem então a palavra musicista tem sua origem no italiano. O fato é que, assim, música vem do grego e musicista vem do italiano. O que a professora me falou é que musicista era o amante da música, como diz filósofo e filósofa, né? O amante da sabedoria e tal. E musicista não era profissional da música, era um músico amador. Entende? A música amadora, né? Então, o certo é falar o músico e a música, por mais que fique estranho. Mas é isso. Então, eu costumo falar que eu sou percussionista, né? E aí, essa questão do machismo na minha área, especificamente, é bem presente, né? Bem forte, porque a presença de homens tocando nos grupos, seja de qualquer gênero musical, tocando percussão, é assim, 99,9%, sabe? As mulheres têm ganhado um pouco de espaço. Quando eu tinha 14 anos, eu me lembro de ver algumas mulheres no palco e eu ficava assim, em êxtase, falando, nossa, que legal, um dia eu também posso, né? Por exemplo, tem uma que marcou bem, assim, a minha idade de 14, 15 anos, que são, né, duas percussionistas que eram percussionistas da Cássia Eller, que é a Lan Lan e a Tamima Brasil, né?
Ambas continuam como percussionistas, ambas são da Bahia, e são, assim, músicas imensas, assim, sabe? São pessoas, assim, com um grau de profissionalismo, de habilidades técnicas e não só técnicas, mas musicais imensas e não tiveram, depois de tocar com a Cássia Eller, tanta visibilidade quanto tocando com a Cássia. Hoje em dia existem muito, né, o número maior de mulheres tocando percussão do que quando eu tinha 15 anos, a gente está falando de 20 anos atrás, mas ainda poderia ser maior se houvesse uma abertura para nós mulheres, sem nenhum tipo de estranhamento, sabe? Ou sem uma ideia de competição que existe dentro da música, né? E existe dentro dos gêneros também, né? Que a mulher quer competir com o homem. Então, eu já escutei várias vezes, por exemplo, nossa, você toca tão bem, parece um homem tocando, sabe? Você toca tão bem igual homem. Então, assim, principalmente tocando nas culturas populares mesmo, assim, sabe? Tanto nos palcos quanto nos desfiles, nas ruas, né? Nossa, ela toca igual homem. Como se isso fosse um elogio, né? Então, eu enfrentei, sim, desde o início, tanto dentro da academia quanto fora. Academia, quando eu digo isso, é a universidade, né? Tanto aqui no Brasil quanto na Argentina. E também na Argentina, eu era uma das poucas mulheres dentro da carreira de percussão, né? Dentro do curso de percussão popular. Vi mais mulheres lá do que aqui, mas aqui existe a carreira, né, de percussão erudita, que é aquela que toca em sinfonia, em orquestras sinfônicas, né? Então, aqui também existem algumas meninas na Unicamp, maior o número de mulheres agora do que também há 20 anos atrás, mas ainda assim bem pouco expressivo como é a presença dos homens, né? Eu queria citar duas compositoras, né, a Alessi Brandão e a Dona Ivone Lara, inclusive dizendo que a Dona Ivone Lara, para conseguir ser uma mulher compositora sambista, no início da sua carreira, ela precisou, por exemplo, pedir para um primo dela, que era violonista, levar as composições dela para a roda de samba como se fossem composições dele. Então, depois de alguns anos, é que ela foi permitida que ela, né, falasse que a música era dela, que ela registrasse as músicas e que ela pudesse cantar as próprias músicas. Então, a questão do preconceito, né, do machismo, ele está muito presente na nossa música, infelizmente. Mas hoje isso tem mudado, né? Então, você vê muito bem as mulheres na licenciatura ou no canto, por exemplo, sabe? No canto popular, né? Ou no canto erudito também. E poderia ser bem maior o número de meninas, sim. Mas, ao mesmo tempo que você encontra esse machismo, né, bem grande, você encontra também homens, músicos, professores, e não só professores, colegas, que também apoiam, né, as mulheres, que também dão abertura, que convidam as meninas para tocarem nos seus projetos, e que reconhecem, né, a questão da profissional além do gênero, né? Então, isso também eu encontrei, sabe? Mas o número de enfrentamento, né, com pessoas machistas foi maior do que com pessoas que me acolheram, sim. Tanto que eu pensava, quando eu entrei, que tinha que tocar forte, né, para ser boa, né, para tocar bem. E é uma mentira, sabe? Não precisa tocar forte nada, tranquilo, que a musicalidade vai além da força, né? Então não tem essa, não. É uma questão machista mesmo, que homem toque mais que mulher nos grupos de percussão. Infelizmente, isso está bem presente, isso me lembra até alguns casos que a gente conhece ao longo da história de mulheres que precisaram se passar por homens em guerras, por exemplo, quando elas lançavam um livro, e no caso das percussionistas, compositoras, como você citou, né, é bem triste, é muito bom que essa situação tenha mudado ultimamente, e a gente espera que melhore cada vez mais, porque a gente sabe que esses obstáculos e dificuldades ainda estão aí, como você mesmo disse na entrevista que a gente está fazendo agora, mas a gente espera que continue melhorando, né?
Aproveitando que a gente está falando um pouco sobre machismo, né? Agora a gente pode falar um pouco sobre feminismo, né? Dá um glow up, assim, na Sim. nossa conversa. A gente percebe que hoje em dia tem sido bastante enfatizado, né, os feminismos que buscam dar visibilidade aos problemas específicos enfrentados pela mulher. Pobre, homossexual, transexual, preta, indígena, nordestina, latina, etc. Ou seja, a mulher que, além de ser mulher, pertence também a outras categorias sociais subalternizadas. Como que você, Suki, enxerga a presença e a participação dessas mulheres no universo das tradições afrodiaspóricas? Fala um pouquinho pra gente. Sim, fundamental, assim, a presença delas. Na verdade, acho que as manifestações populares só existem até hoje e fortes como são, independente de todos as políticas contra a cultura, né, que nosso país já viveu, só existem por essas pessoas, sabe? Pelas mulheres pretas, da LGBTQIA+, sabe? Por essas pessoas que seguram a barra, a gente fala, que levam, né, as tradições para frente, sabe? São presenças marcantes, assim, mulheres de comunidades de periferia, enfim, acredito, mulheres trans também, né? Acredito que essas comunidades, né, que ainda conseguem resguardar as manifestações populares, falando um pouco, por exemplo, aqui em Campinas, a gente tem o Urucungos, né? A gente tem a Casa de Cultura Tainã, a Fazenda Roseira, mas se a gente der um salto, que para mim faz todo sentido, ir para Pernambuco, porque eu tive uma relação muito forte, né, com as comunidades de Maracatu lá, você vê a presença da mulher, as grandes matriarcas, né, que guardam todos os maracatus, todos os grupos, né, são mulheres negras, né, a maioria, 99%, são mulheres negras e mulheres negras de periferia, sabe? Trabalhadoras que sustentam não só as suas famílias, mas também sustentam as manifestações populares que estão dentro dessas comunidades, fazendo tudo, desde atuando como mestra, desde, sabe, atuando como costureira das roupas, das indumentárias, tocando, ajudando lá na hora de fazer o lanche para os participantes. Enfim, as mulheres estão em todos os lugares, sabe? E na gerência, né, dos grupos, na administração, na parte artística, estão em todos os lugares. Então, eu acho que não só a base da nossa cultura, que também, óbvio, tem a presença de homens, né? Mas é a base de toda a nossa sociedade, né? Quando a gente vai pegar o ônibus, você vê uma mulher dirigindo o ônibus, uma mulher negra dirigindo, e fala, que legal, né? Então, a gente já conquistou outros espaços, né? Fora e dentro de casa. Mas a questão é que elas são fundamentais e eu acho que a gente deve escutar essas mulheres, sabe? Eu, como mulher branca, né, vejo que minha trajetória é totalmente atravessada por viver e conviver com mulheres negras, sábias, e que tem muito a contribuir com a nossa sociedade, que não tem que estar na base da pirâmide, sabe? Tem que estar no topo mesmo, sabe? Tem que estar, aliás, nem tinha que existir pirâmide, né? Mas já que existe, eu acho que a gente tem que escutar. Aqui em Campinas tem uma música, né, que eu chamo de música, mas é uma compositora, uma mulher negra, que eu admiro muito. Na verdade, são duas, né? Uma é a Nil Sena, que é compositora, tem músicas próprias, e está aqui faz uns anos já, ela não é aqui de Campinas, mas ela está aqui há alguns anos, e também é da dança, e também é do maracatu, é de vários movimentos, e a Sinhá, que é do Urucungos, né? Então, acredito, e deve ter várias outras, com certeza tem, né? Mas essas duas, assim, são mulheres negras da música que eu admiro pra caramba e acho que, com certeza, Campinas tem muito a valorizar, sabe? Essas duas artistas, mulheres. Continuando agora nesse assunto que a gente estava, na sua percepção, as tradições afrodiaspóricas são âmbitos que acolhem mais essas pessoas e as suas reivindicações? Eu acredito que sim, porque essas comunidades, né, e os grupos populares, eles recebem todo mundo, né? E as mulheres, no fundo, têm que lutar por espaços em todos os âmbitos, né? As mulheres negras, as mulheres afrodiaspóricas e, enfim, da periferia e etc.,
precisam lutar sempre, sabe? Mas acredito que a cultura popular e os grupos populares, sim, apoiam e acolhem. Por exemplo, eu tenho 2 exemplos lá de Pernambuco, né? Que um é a mãe Elda, que é a mãe de santo que responsável, rainha do maracatu, Porto Rico, responsável por resguardar toda a história desse grupo de maracatu, dessa nação, né, que é muito importante lá para Pernambuco e para o Brasil, e a mestra Joana, né, que é também uma mulher negra, como a mãe Elda, e que tem essa função, sendo mestra do maracatu, da nação em Canto do Pina, né, de resguardar e de acolher as pessoas que chegam lá no terreiro da Vó Quixaba, que é uma mulher negra também, que também tem essa responsabilidade de acolher. Então, a gente percebe que as comunidades de cultura popular têm muita relação com os terreiros de candomblé, nesses casos, porque são lugares de acolher as pessoas, né? Não são lugares que ficam escolhendo muito quem vai participar ou não, sabe? Se você chega, né, com boa vontade, com o coração aberto, quer ajudar, quer participar, você é bem acolhido nesses lugares, sim. E essas mulheres são lideranças muito fortes lá, sabe? Então, eu acredito que elas serem liderança lá só prova, né, que o quanto a sociedade tem a ganhar quando essas mulheres conseguem ser lideranças em outros espaços, que não só os culturais e artísticos, né, mas também na política, enfim, todos os outros âmbitos, na educação. Acredito que é por aí. Uhum. Então, Suca, aproveitando que você falou um pouquinho agora sobre esse tópico, esse último tópico, né? Na realidade, na sua fala inteira, você falou bastante sobre cultura e sobre manter essa cultura, como, por exemplo, quando você citou a Fazenda Roseira aqui em Campinas e os terreiros. Então, né, a gente nota que essas musicalidades, elas estão, né, vinculadas às tradições religiosas afro-brasileiras. E que, geralmente, essa religião ela é camuflada e apagada, né, na nossa sociedade. E eu queria saber como você vivencia essa religiosidade, ou não também, mas como que isso esteve presente na sua trajetória e como você enxerga a questão do racismo religioso na música ou, né, no dia a dia. Então, essa pergunta é muito interessante também, porque o racismo religioso, infelizmente, continua existindo no Brasil, né? Acredito que as religiões afrodiaspóricas, né, afro-brasileiras, elas se mantêm até hoje, porque sim, houve um período que elas precisavam se camuflar para seguir existindo, né? E várias tentativas enfim, da sociedade, de outras religiões, primeiro a religião católica, depois outras religiões como a evangélica, né? Ou seja, religiões cristãs, perseguindo essas religiões afro-brasileiras na história do Brasil, né? E então houve sempre essa tentativa de que as religiões de matriz africana fossem apagadas, mas isso nunca foi alcançado, ainda bem, né? Porque acredito que a diversidade, assim como ela existe na natureza, ela existe em nós, seres humanos, né? Assim, nós somos parte da natureza ainda, né? Então, acredito que precisamos dessa diversidade religiosa também. E o respeito acima de tudo, né? Existe o preconceito, sim, religioso dentro da música, né? Mas como eu falei em alguma pergunta atrás, as religiões de matriz africana, para muitas comunidades e para muitos pontos de cultura no Brasil, são polos de preservação da nossa musicalidade e das nossas manifestações artísticas brasileiras. Então, são lugares que preservam e que aceitam pessoas que não são da religião, que participem, né, dessas manifestações artísticas. Então, eu acredito que esse racismo religioso, infelizmente, só tem a prejudicar cada vez mais a nossa sociedade e limitar a liberdade do ser humano de ter fé, sabe, em qualquer outro ser, em qualquer outra história ou narrativa que não seja a narrativa predominante, né? Que no caso da nossa sociedade é a cristã. Então, assim, a religião de matriz africana deve ser muito respeitada, tanto o candomblé quanto a umbanda e outras que possam existir. Eu não faço parte de nenhuma religião,
mas acredito que várias têm muito a contribuir, sim, para a nossa sociedade, desde que respeite, sabe? Desde que haja esse respeito não só dos participantes, mas dos líderes religiosos, né? E que esse respeito seja cada vez mais expandido, sabe? Porque acredito que muitas pessoas confundem, né? A sua própria religiosidade com a religiosidade do outro, né? Querem impor a sua religiosidade para os outros, né? E essas religiões de matriz africana sempre foram guardiãs, assim, não só dos grupos de maracatu, mas aqui na Fazenda Roseira do Jongo, né? Que também eu acredito que tem um vínculo, né? Com a religião de matriz africana, e acredito que a própria religião de matriz africana é múltipla e diversa. Não tem como a gente falar do candomblé como se existisse só um, sabe? Assim como não tem como você falar das igrejas evangélicas achando que todas são iguais, né? E não é. Em Hortolândia, por exemplo, para vocês que são daí, existe um terreiro que também é um ponto de cultura. O terreiro se chama Ile Axé Omon Iabagã Odé Ibo, que é o terreiro de Oiá, da mãe Eleonora, que faleceu esse ano, se eu não me engano, e é muito triste, uma perda muito grande para Hortolândia e para todo o Brasil, porque, além de mãe de santo, ela era uma grande incentivadora da cultura, ela era também uma baiana do acarajé, né, representava também a cultura afro-brasileira de uma maneira esplêndida em Hortolândia, em todo o estado de São Paulo e também em outros lugares. E, assim, tem muito nessa preservação da cultura afro-brasileira nesses lugares de matriz africana, e o terreiro dela era um desses lugares. Então, acredito que nós, pertencendo ou não à religião, devemos apoiar sempre a liberdade religiosa e combater o racismo religioso, assim como o racismo estrutural. É bem importante, realmente. Que bom que tem essa resistência ainda, que segue mantendo essa cultura ainda, né? Nos dias de hoje. Total. Bom, a gente já tá finalizando as perguntas e vamos lá. Considerando que você, Suca, além de percussionista, também é professora, vamos linkar um pouquinho com a sua primeira resposta ali e você pode falar um pouquinho pra gente como você avalia a educação musical oferecida, né, para nossa população e em que medida esses conhecimentos musicais de matriz afrodiaspórica são contemplados em toda essa educação. Perfeita pergunta. Na verdade, não são contemplados, né? Então, eu vejo ainda uma grande dificuldade do ensino da música nas escolas formais, acontecerem de uma forma assim, com qualidade e com apoio, né? Tanto da própria direção da escola, quanto da diretoria de ensino, enfim, da Secretaria de Educação. Deveria, né? O ensino da música é obrigatório por lei, né? Então, desde 2008, se eu não me engano, deveria ser feita de uma forma diferente da que é hoje, sabe? Mas a professora de arte, né, que dá aula na escola, ela tem que dar conta das 4 linguagens, que é dança, música, artes visuais e teatro. E a gente sabe que, pelo tempo que a gente tem na escola com os alunos e as alunas, é praticamente impossível dar conta de tudo. Então, acaba que a professora ou o professor, como que especializam mais o seu trabalho dentro da sua área de habilidades específicas, né? No meu caso, por exemplo, é a música. Mas eu sempre tento dar uma amplitude maior para as outras linguagens. Nem sempre consigo, pela questão do tempo também. Mas, assim, voltando para a questão da musicalidade afro-brasileira, né, ou dos ritmos populares brasileiros e tal. Eu vejo essa questão muito importante, porque, assim, a história do ensino da música no Brasil, ela foi permeada pela questão da ditadura, pela questão, né, do canto orfeônico, né, com Villa-Lobos, e pela questão do canto erudito, da música erudita, que sempre teve muito mais presente, sendo considerada uma música, entre aspas, séria, do que as músicas populares, do que o samba, do que o forró e tantos outros gêneros, né, da música brasileira. O que acontece quando a gente chega na sala de aula é que as alunas e os alunos já têm a vivência musical, né? Já trazem consigo as suas experiências musicais, seja como simplesmente um amador da música, né, e consumidor,
seja como que toca um instrumento musical, já tocou na igreja, ou já tocou em algum bloco de carnaval, ou coisas do gênero. Então, o que acontece com a educação musical? Eu acho que ela pode ser um espaço para ampliar o nosso repertório, sabe? Então, que as crianças e os adolescentes, os jovens, conheçam os outros gêneros que a gente normalmente não escuta na TV, ou no rádio, ou na internet hoje em dia, né? Porque vocês percebem que a internet, ela consegue ser um grande arcabouço de tudo, mas a gente só pesquisa os nossos interesses, né? Se ninguém chega para você e falar, você já escutou um caboclinho? Ou já escutou uma música de mar abaixo, que é lá do Amapá, um ritmo, né? A gente não escuta isso, né? Se não tem alguém, que no caso é a professora ou o professor, que pode mediar esse ensinamento, fica difícil, a gente sempre vai ficar mais ou menos ali no que é a nossa zona de conforto, a não ser que a gente escute em algum lugar, você fala, nossa, esse som aqui eu não conhecia, esse tal de Hermeto Pascoal, nunca ouvi falar. Ah, o que é o candombe? Como é que será que é a música afro-chilena? Né? Como que é a música mexicana? Então, eu acho interessante, e acho que a função do professor e da professora é ampliar um pouco esse espaço. E aí, a nossa musicalidade brasileira, ela é de raiz africana, matriz, né? Raiz mesmo, origem. Não tem como. Ela é indígena e africana, mas ela é mais africana ainda. Por quê? Porque os indígenas foram dizimados, né? Os negros também, os negros e negras que foram escravizados também, né? Muitos foram mortos, até antes de chegar aqui no Brasil, né? Mas tudo que ficou no Brasil de maior expressividade musical tem matriz africana, né? Aí você pode falar assim, ah, mas a bossa nova não. Sim, a bossa nova sim, sabe? O samba também, e todos os outros, sabe? O rock, tudo tem essa matriz africana dentro, porque pode ser que você nunca foi num terreiro de candomblé, mas com certeza você já ouviu essa palma, né? Que pode ser usada no coco, mas pode ser usada em alguns grupos de capoeira, pode ser usada em alguns toques de orixás, né, que a gente chama, que são os deuses dessa cultura afro-brasileira, né? E esses toques, eles estão na nossa música baiana, no axé music, que trouxe vários ritmos dessa matriz africana, da religiosidade, para as músicas que a gente conhece, do Olodum, da Ivete Sangalo, da Margareth Menezes, sabe? Então, é muito importante a gente despreconceitualizar o nosso olhar e a nossa visão, nossa audição para a música popular brasileira. Ter orgulho, sabe, de falar que ela tem essa matriz africana. Eu tenho um puto orgulho. Então, acho que com certeza a gente pode dizer que a abordagem desses conhecimentos na educação, mesmo que às vezes quase nulos, né, tem uma importância, assim, extrema, né, principalmente para os jovens se interarem mais, como você falou sobre a gente não pesquisar sobre isso, a não ser que a gente tenha incentivo do nosso professor ou professora de artes. Então, e também para levar para frente, né, todo esse conhecimento, porque é muito importante. Porque, querendo ou não, se a gente não propagar esses conhecimentos, tipo, levar para frente, uma hora vai acabar. Porque tem uma matriz muito forte, mas uma hora vai acabar. Porque é muitas coisas vindo e indo, então uma hora a gente esquece, mesmo que sem querer. Perfeito. E as coisas só fazem sentido se a gente consegue se relacionar com elas, sabe? Não tem por que existir uma roda de coco, ou uma ciranda, ou uma roda de capoeira, se as pessoas não estão ali. Sim, sabe? com Tanto certeza. Que, né, a pandemia trouxe essa reflexão para a gente, a importância da presença, né? Então, eu acredito que não adianta uma música existir e ela ficar, sabe, numa nuvem, ou num CD, num programa de computador. Ela só existe enquanto música mesmo quando alguém vai e escuta. A mesma coisa acontece com as manifestações populares, né? Então, a gente só tem um grupo de coco quando existem as pessoas indo até esse grupo e tocando e dançando com esse grupo. E esse grupo, ao mesmo tempo, saindo, né, dos seus locais de origem e indo para outros lugares. E aí a gente tem a troca, né? A troca de culturas, que é tão importante
que conecta as pessoas de uma forma que a gente não consegue explicar muito bem. Por exemplo, eu, quando morei na Argentina, fundei um grupo de maracatu lá, que existe até hoje. Hoje ele é só de mulheres e segue outra linha, outras ideias e histórias, o que é muito legal, porque as coisas estão vivas, os grupos musicais também podem, né, se quiserem, transformar e tudo mais. Mas existiam pessoas que nunca tinham ouvido maracatu, que nunca tinham segurado uma alfaia, que é o nome do instrumento do maracatu, que se conectou com aquilo e resolveu participar do grupo e tocar também, assim como o AB, que é um instrumento que é feito, né, com miçangas e cabaça e tal, algo que a gente pode dizer genuinamente brasileiro, mas que também se conectou com uma população que vive na montanha, né, porque esse lugar, Mendoza, é na divisa com o Chile, onde fica o Aconcagua, a Cordilheira dos Andes, que é a nossa maior montanha aqui da América, né? E então, o que acontece, né? Que mágica é essa que uma música que a gente escuta lá do Japão ou da China conecta com algo dentro da gente e faz a gente achar aquilo interessante, faz gostar, faz entender que aquilo tem sentido para a gente, né? O som, ele não tem limite geográfico, né? E eu acho que é essa questão interessante que a gente precisa levar para os adolescentes, para as crianças, né? Que tenham curiosidade, sabe? Curiosidade musical, inclusive, né? E que a curiosidade pode ser infinita para as coisas legais que fazem sentido. Então, agora, a gente já partindo para a finalização, né, do programa, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, né? Foi muito, muito bom. As suas contribuições foram ótimas. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente conseguiu entender melhor sobre a trajetória, né, a sua trajetória e a trajetória de, né, provavelmente outras mulheres que também são percussionistas, provavelmente compositoras, ou que vivem a música de alguma forma. E eu queria agradecer também o Matheus, o professor Henrique, que é o coordenador do projeto. E muito obrigada, né? Você gostaria de acrescentar alguma coisa antes da gente finalizar? Gostaria de agradecer, Gabriela, muitíssimo obrigado a você, ao Matheus e ao Henrique pelo convite, e a vocês dois pelo acolhimento, pelas perguntas, e assim, por me deixarem bem à vontade para responder, né, o que eu penso, contar um pouquinho da minha história, pelo espaço, é muito importante. Espero que outras mulheres tenham oportunidades, assim como a que vocês estão oferecendo, e espero encontrar vocês em algum momento presencialmente. Quem sabe a gente faz um batuque. Por favor, vai ser incrível. Verdade, seria ótimo. Eu também gostaria muito, muito, muito agradecer a Suca. Suca, parabéns, você é uma mulher incrível, entendeu? Nossa, foi um prazer completamente meu e da Gabriela. Você é uma pessoa muito gentil, muito espontânea. Eu adorei muito, muito, muito te conhecer, de verdade. Parabéns pela sua simplicidade e generosidade. Parabéns muito, de verdade. Obrigada, eu que agradeço. E também queria muito agradecer a Gabi pela parceria, né, na condução da entrevista. E o professor Henrique, que atuou na produção e edição desse episódio. Um beijão, Suca, um beijo, Gabi, e um beijo a todos os ouvintes que estão escutando. E até o próximo episódio. Tchau. Obrigado, beijo. Tchau. Obrigada.